Ele não era pastor, nem missionário, nem mesmo um pregador conhecido. Era só um homem comum, com uma vida marcada por silêncios profundos e uma sede insaciável de Deus. Chamava-se Lucas Andrade, tinha 42 anos e trabalhava como técnico de manutenção elétrica em uma escola pública do interior. Durante anos, a fé foi apenas um hábito herdado dos pais, algo automático, sem grandes experiências. Orava como quem repete frases decoradas. Ia aos cultos, lia alguns versículos aqui e ali, mas sentia que havia algo faltando, como se Deus estivesse presente, mas inalcançável, como um amigo que mora em outra cidade e raramente atende o telefone. Lucas já tinha ouvido falar sobre orar no Espírito, mas aquilo soava místico demais para ele. Coisa de crente fervoroso, pensava. Até que, em uma noite comum de terça-feira, algo aconteceu. Estava sozinho na sala de casa, com a televisão desligada e uma Bíblia aberta sobre a mesa. Não estava procurando respostas específicas, nem fazia uma oração especial. Só falou com Deus de forma sincera, como nunca antes. Disse que estava cansado de viver uma fé rasa, de orar e não sentir nada, de clamar e não ouvir eco algum. E então pediu com a voz embargada: Senhor, me ensina a orar de verdade, do teu jeito, no teu espírito. Foi nesse momento que algo inexplicável o envolveu. Não havia vento nem som, mas algo invisível o tocou por dentro. Era como se o coração se abrisse por completo. Uma paz profunda invadiu a sala. Ele não sabia descrever o que estava sentindo, mas sabia que era Deus. Um calor suave percorreu sua pele e lágrimas começaram a escorrer sem que houvesse tristeza. Foi a primeira vez que orou por mais de uma hora sem perceber o tempo passar. Não usou nenhuma palavra bonita, nem seguiu roteiro algum. Só se entregou. E foi nesse momento que Deus começou a ensiná-lo o que era orar em espírito. No dia seguinte, Lucas acordou diferente. Não porque sua vida tivesse mudado da noite para o dia, mas porque algo dentro dele havia despertado. E a partir daí, tudo começou a mudar. Aos poucos, Deus começou a mostrar verdades que ele jamais tinha entendido. Coisas simples que estavam escondidas bem diante dos seus olhos. Muitas pessoas buscam milagres externos. Querem ver o mar se abrir, o enfermo levantar, o impossível acontecer. Mas Lucas descobriu que o maior milagre começa por dentro. Quando a oração deixa de ser um monólogo vazio e se torna uma conversa viva, guiada pelo próprio Espírito de Deus. Ele não precisou aprender técnicas elaboradas, nem decorar versículos. Bastou abrir o coração com sinceridade e se dispor a ouvir mais do que falar. Durante os próximos dias, ele passou a perceber pequenos sinais. Em vez de pedir por coisas, passou a perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar hoje? E era impressionante como, em detalhes do cotidiano, as respostas vinham. Não era uma voz audível, mas uma certeza silenciosa. Uma paz que guiava suas escolhas. Ele percebeu que orar no Espírito não era algo sobrenatural reservado a poucos. Era o relacionamento íntimo que Deus deseja com todos os seus filhos. Lucas nunca imaginou que a oração poderia ser um caminho tão profundo. Ele parou de procurar palavras certas e começou a cultivar um coração disponível. E foi aí que o Espírito Santo passou a conduzi-lo por caminhos que ele jamais ousou imaginar. Inclusive, começou a perceber que existiam momentos em que a única oração necessária era o silêncio diante de Deus. No começo, foi difícil explicar para os outros o que estava vivendo. Alguns desconfiavam, outros diziam que era exagero emocional, mas ele sabia o que tinha experimentado e nada, absolutamente nada poderia roubar isso dele. Descobriu que quando oramos com o Espírito, não precisamos convencer a Deus, apenas nos alinhamos com a sua vontade. Não é sobre palavras, é sobre rendição. E você,
Já viveu um momento assim? Já sentiu a oração se transformar de um hábito em uma experiência viva? É sobre isso que vamos falar neste roteiro, não com fórmulas prontas, nem com receitas espirituais, mas com relatos, verdades bíblicas e experiências que vão te mostrar, passo a passo, como orar no Espírito pode transformar sua caminhada com Deus para sempre. Os dias que se seguiram àquela noite marcaram o início de um novo ciclo para Lucas. Ele percebeu que não precisava mais forçar suas orações. Antes, sentava-se com a mente cheia, preocupado com o que dizer e como dizer. Achava que precisava impressionar a Deus, usar termos espirituais, fazer orações longas, para parecer mais fiel. Mas agora, tudo estava diferente. Ele acordava e simplesmente dizia: Espírito Santo, estou aqui, me ensina a ouvir. E com o tempo, compreendeu algo poderoso. O Espírito Santo não ora por você. Ele ora com você. Ele é o companheiro da jornada, não o substituto do coração sincero. Houve um momento marcante em um sábado de manhã. Lucas estava lavando a calçada da frente quando ouviu um vizinho gritar com a esposa. O som cortante daquela discussão trouxe à sua memória lembranças dolorosas do seu antigo lar, de seus pais que também viviam entre gritos e portas batidas. Aquele som o fez parar, e naquele instante, sem pensar, ele orou. Mas não foi uma oração com palavras rebuscadas. Ele apenas fechou os olhos e disse: Senhor, que a paz que o Senhor colocou aqui dentro se estenda para aquela casa. Um arrepio percorreu sua nuca. E sem explicação, tudo ficou em silêncio. Não houve mais gritos. Só o som da água caindo do balde. A oração no Espírito tem essa característica. Ela ultrapassa as palavras. É como um idioma invisível entre a alma e o céu. Nem sempre ela faz barulho, mas sempre tem efeito. Lucas começou a compreender que Deus não esperava dele uma performance, mas sim rendição. Isso mudou tudo. Passou a andar mais devagar, a ouvir as pessoas com mais atenção, a interceder em silêncio por desconhecidos no ônibus e até por alunos que nem conhecia, mas que cruzavam seu caminho na escola onde trabalhava. Foi nesse tempo que ele começou a estudar Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e essa palavra caiu como um bálsamo em seu coração. Ele entendeu que nem sempre precisaria saber o que dizer. Bastava estar presente diante de Deus. Bastava abrir a alma, ainda que em silêncio, e confiar que o Espírito completaria com perfeição aquilo que sua boca não sabia expressar. Com isso, a oração deixou de ser um esforço e se tornou um alívio. Era como respirar de forma mais profunda, como tirar uma mochila pesada das costas depois de um dia exaustivo. Lucas não orava mais por obrigação, mas porque não conseguia ficar longe dessa conexão. E quanto mais orava, mais percebia pequenas mudanças. Sua ansiedade diminuiu, seu olhar ficou mais compassivo e sua fé, antes frágil, agora era como uma raiz que se enterrava cada vez mais fundo no solo. Mas talvez você esteja se perguntando: será que isso também pode acontecer comigo? E a resposta é sim, mas há algo que precisa ser dito com clareza. Não há um manual fechado, nem um botão mágico. O que existe é uma porta aberta, e ela está ao seu alcance. Agora mesmo, orar no Espírito é como mergulhar. Quem fica só com os pés na água nunca experimenta a profundidade. Mas quem se entrega descobre um oceano que não dá vontade de sair. Por isso, neste exato momento, eu quero te fazer um convite. Se você já sentiu esse anseio por algo mais profundo com Deus, se você quer que a oração deixe de ser uma obrigação e se torne um momento real de transformação, então se inscreva no canal agora mesmo. Isso aqui não é apenas um vídeo.
É um espaço onde vidas são tocadas, onde pessoas reais compartilham jornadas de fé e crescimento. E mais, escreva nos comentários como está a sua vida de oração. Não precisa ser um testemunho perfeito. Pode ser uma dúvida, uma pergunta sincera ou até um desabafo. Aqui nós lemos, nós acolhemos. E quem sabe, alguém que vai ler seu comentário pode se sentir encorajado a buscar mais também. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que oram, que aprendem, que crescem. Tudo parecia estar indo bem. Lucas estava vivendo uma fase de descobertas espirituais. Sua mente estava mais leve, seu coração mais cheio de esperança. Mas é justamente nesses momentos que às vezes a vida nos testa. Sem aviso, sem explicação, sem piedade. Naquela semana, uma ligação mudou o rumo de tudo. Era sua irmã mais nova, Mariana, chorando do outro lado da linha. O pai deles havia sofrido um AVC e estava internado em estado grave. O mundo de Lucas, que até então parecia tão alinhado, estremeceu por dentro. Foram dias difíceis. Entre idas e vindas ao hospital, horas na sala de espera, exames inconclusivos e médicos com expressões duras, Lucas sentiu sua fé ser colocada à prova. Ele, que havia acabado de experimentar a profundidade da oração no Espírito, agora se via diante de uma situação que exigia mais do que emoção, exigia raízes. E foi ali, naquele corredor de hospital gelado, que ele entendeu uma das verdades mais difíceis do Evangelho. Nem toda oração traz a resposta que esperamos, mas toda oração nos transforma no processo. Ele parou de pedir por cura imediata. Começou a pedir por paz, por discernimento, por coragem para lidar com o que viesse. Passou a entrar no quarto do pai sem medo, colocando louvores baixos para tocar e segurando a mão dele com ternura. Orava em silêncio, com o coração entregue, confiando que o Espírito Santo estava ali, presente em cada detalhe. Era como se o céu inteiro se curvasse sobre aquela cama de hospital toda vez que ele dizia: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E em um desses dias, enquanto orava sentado ao lado do pai inconsciente, algo surpreendente aconteceu. Não foi uma cura milagrosa, nem um sinal visível. Foi uma lembrança, uma imagem antiga de quando ele era criança e o pai, mesmo cansado do trabalho, ainda se ajoelhava antes de dormir e fazia a mesma oração simples todas as noites. Obrigado, Deus, por mais um dia. Cuida da minha família. Aquela lembrança o quebrou por dentro. Ali estava a resposta de Deus. A fé silenciosa do pai, que durante anos ele não havia percebido, agora se tornava o maior ensinamento de todos. Lucas percebeu que orar no Espírito não significa viver de milagres visíveis, mas sim de rendição contínua. Significa confiar, mesmo quando os olhos não enxergam saída. Significa não abandonar o altar, mesmo quando o fogo parece ter apagado. E foi assim, entre lágrimas e silêncios, que ele descobriu que a oração mais poderosa nem sempre é a mais longa, nem a mais eloquente. É a mais sincera. Na semana seguinte, o pai de Lucas partiu. Não houve choro desesperado. Houve dor. Sim, mas também uma paz que parecia impossível. Lucas segurou a mão dele até o último suspiro e disse baixinho: Vai em paz, pai. Nos veremos de novo. Obrigado por me ensinar a fé com o exemplo. E naquele momento, enquanto caminhava pelo corredor em direção à saída, algo dentro dele se consolidou. A oração no Espírito havia se tornado seu novo respirar. Ele já não sabia viver sem ela. Esse episódio marcou profundamente sua jornada. A partir dali, ele passou a ensinar outras pessoas sobre esse estilo de vida, não como um especialista, mas como um irmão de caminhada. Compartilhava suas experiências com colegas de trabalho, com jovens da comunidade e até com vizinhos, que nunca pisaram numa igreja. Sua fala era simples, mas carregada de autoridade, porque quem ora no Espírito não fala da teoria, fala do que viveu.
Lucas entendeu que não se tratava de saber orar bonito, mas de ser honesto com Deus, de não usar máscaras, de não esconder fragilidades, de não fugir do quebrantamento. O Espírito Santo não busca perfeição, mas verdade, e é nessa verdade que ele age com mais poder. Orar no Espírito é se despir diante de Deus, sem medo, sem reservas, sem filtros. É confiar que, mesmo sem entender os caminhos, Ele sempre está conduzindo tudo com amor eterno. Se fosse sua vontade, talvez todos orassem com intensidade. Se fosse só técnica, talvez todos já estivessem mergulhados em oração profunda. Mas a realidade é que muitos, mesmo com sede de Deus, enfrentam barreiras silenciosas que os impedem de orar no Espírito. E Lucas aprendeu em sua caminhada a reconhecer esses bloqueios, não nos livros, não em pregações, mas nos dias reais, quando sentava para orar e percebia o coração preso, os pensamentos agitados e a fé abafada. O primeiro obstáculo que ele percebeu foi o peso da culpa. Por anos, Lucas acreditou que precisava estar em dia com Deus para poder orar. Pensava que, se tivesse cometido algum erro, Deus não o ouviria. Mas a oração no Espírito não é um prêmio para os perfeitos. É um refúgio para os imperfeitos. O Espírito Santo não se retira da presença de quem tropeça, mas se aproxima para levantar. Lucas entendeu que a oração sincera em meio à fraqueza é, muitas vezes, mais poderosa do que orações feitas por obrigação em dias bons. Outro grande inimigo da oração no Espírito é a distração constante. Vivemos em uma era de ruídos, notificações, telas, vozes, prazos, urgências, e entre tudo isso, o Espírito Santo fala num tom suave, quase sussurrado. É preciso desacelerar. É preciso aprender a silenciar o mundo para ouvir o céu. Lucas passou a separar momentos sem celular, sem TV, sem movimento. Ele descobriu que até mesmo 5 minutos em silêncio absoluto, com o coração voltado para Deus, podiam mudar completamente seu estado interior. E talvez o obstáculo mais sutil de todos, a falsa ideia de que Deus está distante demais. Muita gente cresce acreditando que Deus só se manifesta em grandes eventos, em milagres extraordinários, em experiências místicas. Mas o Espírito Santo está no simples. Ele está na respiração consciente, no abraço sincero, na lágrima que escorre sem explicação. Lucas aprendeu que Deus estava mais perto do que ele imaginava. Não apenas no templo, mas também no ponto de ônibus, no supermercado, na conversa com um colega de trabalho. Um dia, enquanto caminhava pela rua em silêncio, Lucas sentiu uma vontade inexplicável de entrar numa padaria pequena de bairro. Sem entender o porquê, obedeceu. Lá dentro, viu um senhor idoso sentado sozinho, com os olhos marejados. Lucas se aproximou, sem dizer muito, apenas colocou a mão no ombro do homem e disse: "Vai ficar tudo bem." E o idoso, emocionado, respondeu: "Eu pedi a Deus um sinal agora mesmo, e Ele mandou você." Aquilo marcou Lucas para sempre. Às vezes, orar no Espírito não é falar com Deus, é ser a resposta de Deus para alguém. É importante entender que esses obstáculos não são muros intransponíveis, são véus, e todo véu pode ser rasgado com sinceridade. Lucas passou a ensinar isso com convicção. Não espere estar pronto para orar. Ore para ficar pronto. O Espírito não se move por performance, mas por entrega. Se você sente que sua vida de oração está seca, rasa ou distante, pare agora e reflita. A culpa, distração, afastamento, perfeccionismo espiritual, identifique, nomeie, traga a luz e entregue ao Senhor. Orar no Espírito é se permitir ser conduzido mesmo quando não se sabe o caminho. É confiar que Ele já está orando com você, mesmo quando você se sente fraco demais para pronunciar uma palavra.
Lucas descobriu que, além da oração pessoal, existe um poder sobrenatural quando se ora com outros em unidade. O Espírito Santo não só se move no secreto, mas também no coletivo, em meio à comunhão. Lucas sempre foi um homem introspectivo. Nunca teve facilidade em dividir sua intimidade espiritual com outros. Suas orações, até aquele ponto, eram feitas em silêncio, entre ele e Deus, no secreto do quarto, no banco do ônibus ou caminhando pelas ruas em horários improváveis. Mas foi justamente na estação mais delicada de sua vida que ele aprendeu algo que mudou para sempre sua caminhada. O Espírito Santo também se move poderosamente na comunhão. Foi em uma reunião simples, na casa de uma amiga de longa data, Sara, que trabalhava como cuidadora de idosos, que tudo começou. Ela o convidou para um momento de oração em grupo, dizendo apenas: "Venha como está, a gente só ora." Lucas não esperava nada grandioso. Imaginou que seria apenas um encontro com algumas pessoas, lendo versículos e repetindo frases conhecidas. Mas ao entrar naquela sala modesta, sentiu um ambiente diferente. Não havia música alta, nem líderes carismáticos, nem programa definido. Apenas gente comum, com sede de Deus, disposta a orar juntas. Sentaram-se em círculo, sem pressa, com a luz suave da sala acesa e um aroma leve de café coado no ar. E começaram a orar. No início, Lucas permaneceu em silêncio, mas algo começou a crescer dentro dele. À medida que ouvia as palavras simples daquelas pessoas, pedidos por cura, clamor por familiares, agradecimentos pelo pão na mesa, sentia como se uma chama começasse a acender em seu peito. Quando finalmente abriu a boca, suas palavras não vinham da mente, vinham do Espírito. Era como se o próprio Espírito Santo tivesse se assentado naquele círculo e estivesse costurando os corações em uma mesma frequência. E então ele entendeu. Orar em unidade é multiplicar a intensidade da presença de Deus. Quando oramos sozinhos, somos como um pavio aceso, mas quando oramos com outros, somos como uma fogueira que aquece todos ao redor. Lucas nunca mais deixou de buscar comunhão em oração. Começou a reunir pequenos grupos em sua casa, convidava colegas da escola, vizinhos e até mesmo pessoas que não frequentavam igreja. O convite era simples: não precisa saber orar, só precisa querer falar com Deus. E isso bastava. Em um desses encontros, um jovem chamado Caio, com seus 28 anos e formação em engenharia civil, compartilhou que não acreditava mais em oração. Disse que havia clamado por sua mãe enferma durante 2 anos e ela havia falecido. Ele estava revoltado com Deus. Lucas ouviu em silêncio e com calma respondeu: "A oração não serve para convencer Deus a fazer o que a gente quer, Caio. Ela serve para nos alinhar com o que Ele já está fazendo, mesmo que a gente não entenda." Aquela noite foi silenciosa, mas no final, Caio pediu para orarem por ele. Chorou. E naquele choro, Deus começou a curá-lo. A oração em grupo se tornou um estilo de vida para Lucas. Ele entendeu que o Espírito Santo não se move apenas em grandes cultos, mas também em mesas de cozinha, em varandas simples, em reuniões com 4 ou 5 pessoas famintas por presença. E quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está ali. Não como símbolo, mas como presença real. Orar no Espírito, nesse contexto, se torna uma ponte entre pessoas. Um canal que liga corações quebrados ao céu. Lucas percebeu que quando orava junto com alguém, carregava parte da dor do outro e deixava que a fé dele também fosse dividida. E era lindo ver como muitas vezes aquele que orava fraco era fortalecido pelo que estava ao lado. A fé é forte, até que o chão desaparece. Lucas sempre acreditou que, mesmo nas provações, o Espírito Santo sustentaria sua alma, mas nunca
Imaginou o que era ser confrontado com o tipo de dor que paralisa, que desmonta tudo por dentro, que faz até o mais temente duvidar. Isso aconteceu numa madrugada, 3 meses após a morte de seu pai, quando recebeu uma ligação inesperada. Do hospital, sua irmã Mariana havia sofrido um acidente de carro e estava em estado gravíssimo. Ele não se lembrava exatamente do trajeto até o hospital. As imagens vinham como flashes, o volante apertado nas mãos, os olhos úmidos, a voz tremendo tentando repetir: Deus tem misericórdia. Ao chegar, viu sua mãe sentada no chão, encolhida, as mãos no rosto, soluçando. E os médicos com olhares sérios. A notícia era dura. Mariana estava viva, mas em coma. O impacto havia comprometido áreas sensíveis do cérebro. Eles não podiam prever se ela acordaria. Lucas saiu daquele hospital sem saber como andar. Subiu para o terraço do prédio e simplesmente desabou. Ali, debaixo do céu estrelado, caiu de joelhos. Mas nada saía, nenhuma palavra, nenhum clamor. Apenas um gemido profundo. Era como se sua alma gritasse, mas a boca estivesse muda. E foi ali que ele entendeu, com uma clareza que nenhuma teologia poderia explicar, o que Paulo quis dizer. Com os gemidos inexprimíveis. Ele não orava com palavras, orava com dor, e mesmo assim sentia o Espírito se mover. Sentia como se alguém dentro dele continuasse orando mesmo quando ele havia perdido as forças. E então, mesmo sem forças para se levantar, Lucas sussurrou: Espírito Santo, ora por mim, eu não sei o que dizer. E naquele instante, como um óleo quente derramado sobre seu peito, a presença de Deus desceu como consolo. Não mudou a situação, mas o sustentou por dentro. Nos dias seguintes, Lucas mal conseguia dormir. Passava horas sentado ao lado da cama de Mariana, lendo salmos em voz baixa, segurando sua mão e orando em espírito. Às vezes, apenas respirava fundo e deixava o silêncio preencher o ambiente. Era como se a oração tivesse deixado de ser uma ação e se tornado um estado de ser. Ele não apenas fazia orações, ele estava em oração. A dor não desaparecia, mas agora havia consolo. Havia fé, ainda que trêmula. Foi durante essa fase que algo extraordinário aconteceu. Um dos amigos de Lucas, um rapaz chamado Daniel, que nunca se interessou por assuntos espirituais, o procurou dizendo: Cara, eu não entendo muito de fé, mas ver você aqui, firme, me faz pensar que esse tal de Espírito Santo é real mesmo. Aquilo marcou profundamente Lucas. Ele entendeu que, às vezes, a oração mais poderosa que fazemos é o testemunho que oferecemos em silêncio em meio à dor. Mariana permaneceu em coma por quase 4 semanas. E, num domingo de manhã, sem nenhum alarde, ela abriu os olhos. Com um leve sorriso, sussurrou: Você tem orado por mim, né? Lucas apenas sorriu com lágrimas escorrendo. Todos os dias, e mesmo quando não consegui, o Espírito orou. Essa experiência mudou para sempre o modo como Lucas via a oração. Ele entendeu que orar no Espírito não é apenas algo para os momentos de paz ou devoção, mas principalmente para os dias em que a alma sangra. É nesses dias que o Espírito se levanta dentro de nós e nos carrega nos braços. Agora, mais do que nunca, Lucas sabia que a oração verdadeira nasce no Espírito e ressoa no céu, mesmo quando mal conseguimos balbuciar uma frase. Depois que Mariana saiu do coma e começou a se recuperar, Lucas passou a ser procurado por pessoas que antes sequer mencionavam o nome de Deus. O que mais surpreendia era o tipo de gente que o buscava. Um colega de infância que havia se envolvido com drogas, uma professora aposentada que dizia ter perdido a fé após um divórcio traumático, e até um ex-detento que morava no bairro e costumava evitar qualquer contato com a religião. Todos vinham com uma frase parecida: Eu queria orar, mas não sei se Deus me ouviria.
Essas conversas mexiam com Lucas, porque ele sabia o que era se sentir indigno. Sabia o que era ter a alma suja de culpa, o coração cheio de vergonha e a sensação de que Deus está distante demais para ouvir alguém como você. Mas o que o Espírito Santo havia ensinado a ele era claro. A oração não começa quando você se sente pronto. Ela começa quando você decide parar de fugir. Em um desses encontros, Lucas conversava com um jovem chamado Edson, que havia saído recentemente da prisão. Edson, com seus 35 anos e um passado envolvido com roubo e violência, disse com os olhos baixos: "Eu não tenho moral para orar. Fiz muita coisa errada. Tenho vergonha até de tentar." Lucas colocou a mão no ombro dele e disse com calma: "Você acha que a cruz foi para quem? Para os certinhos? Jesus morreu exatamente por causa disso. Você não precisa se limpar para orar. Você ora para ser limpo." Aquela frase ecoou na mente de Edson por dias. E numa tarde silenciosa, na calçada em frente à casa de Lucas, os dois oraram juntos. Edson, com a voz trêmula, só conseguiu dizer: "Deus, eu não sei se o Senhor me quer, mas eu estou aqui." E Lucas pôde ver naquele instante a presença do Espírito pousar sobre aquele homem como um pai que encontra um filho perdido. Foi assim que Lucas começou um pequeno grupo chamado Vozes que Voltam, um espaço para quem havia se afastado, caído, desistido. Gente que carregava vergonha demais para ir a uma igreja, mas ainda assim sentia sede. Ali, ninguém era obrigado a falar. Ninguém era julgado e ninguém precisava saber orar. O único requisito era estar disposto a abrir o coração. E naquele ambiente simples, a presença de Deus se manifestava com mais força do que em muitos grandes eventos. Lucas percebeu que havia algo precioso na oração dos quebrados. É como se Deus se inclinasse com ainda mais ternura para ouvir quem ora de um lugar de dor. Porque, diferente dos homens, Deus não exige currículo. Ele se move pelo arrependimento, pela humildade, pela verdade. E o Espírito Santo não se ofende com nossas quedas. Pelo contrário, ele se aproxima nelas. O que Lucas aprendeu e passou a ensinar é que orar no Espírito é, muitas vezes, orar com lágrimas, com frases curtas, com suspiros. É orar dizendo: "Eu não sei como sair disso, mas sei que o Senhor está aqui." E essa honestidade, essa entrega bruta e sem filtros, tem um poder transformador. No grupo Vozes que Voltam, muitos começaram a experimentar libertações internas. Não porque alguém impôs as mãos ou usou frases de efeito, mas porque a oração no Espírito é como uma água que lava aos poucos, que penetra onde nenhuma palavra humana alcança. Gente que se achava irrecuperável começou a sorrir de novo, a dormir em paz, a acreditar que era possível recomeçar. E é esse o convite que Lucas estende até hoje. Volte. Não importa o quanto se afastou, o que fez ou quem te condenou. O Espírito Santo não se ofende com sua fraqueza. Ele se aproxima dela. A oração verdadeira não é sobre méritos, é sobre rendição. No próximo e último bloco, vamos encerrar essa jornada com um convite acolhedor, uma verdade que transforma e uma entrega que pode mudar a sua vida inteira. O tempo passou, mas Lucas nunca voltou a ser o mesmo. Aquela jornada que começou com uma oração tímida e uma pergunta sincera: "Senhor, me ensina a orar de verdade", se tornou o alicerce de uma vida completamente restaurada. Hoje, ele continua vivendo sua fé no anonimato, sem palcos, sem microfones, sem multidões. Continua sendo o técnico de manutenção elétrica da mesma escola, acordando cedo, tomando café coado, sorrindo para os alunos, mas carregando algo que muitos ainda buscam desesperadamente: uma comunhão viva com o Espírito Santo. Para ele, orar no Espírito se tornou como respirar.
Já não é um evento isolado, mas um fluxo constante de intimidade. Às vezes é com palavras, outras vezes com lágrimas, às vezes com cânticos espontâneos no meio do quintal, outras vezes em silêncio absoluto dentro do ônibus lotado. A oração não está mais presa à rotina, ela está no sangue, no fôlego, no olhar. Lucas costuma dizer que o maior milagre que o Espírito Santo operou nele não foi uma cura física, nem uma revelação sobrenatural. Foi a transformação do coração. A mudança silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo. E é essa mudança que ele deseja que cada pessoa também experimente. Porque o Espírito Santo não é uma ideia, nem um conceito abstrato. Ele é real. Ele fala. Ele guia. Ele consola. Ele ensina a orar quando nossas palavras acabam. Ele intercede por nós quando a dor nos consome. Ele nos enche quando o vazio nos assombra. Se você chegou até aqui nessa jornada, é porque algo dentro de você também deseja esse toque. Algo dentro de você sabe que a fé que se vive apenas na superfície não sustenta nos dias maus. Algo em você quer mais profundidade, mais presença, mais verdade. E é exatamente isso que o Espírito quer te dar. Não importa se você ora todos os dias ou se não ora há meses. Não importa se você é novo na fé ou se já está na caminhada há décadas. O Espírito Santo não faz distinções. Ele só quer espaço, só quer que você diga, estou aqui, fala comigo. E é a partir disso que tudo começa a mudar. E agora, eu quero te fazer um convite com o coração aberto. Se inscreva neste canal. Mas não apenas por causa do conteúdo, e sim pela comunhão que está nascendo aqui. Porque este lugar não é sobre fama ou seguidores. É sobre construir juntos uma comunidade que ora, que crê, que chora, que cresce. Um lugar onde você pode voltar sempre que precisar, com seus dias bons e seus dias ruins. E mais, compartilhe com a gente nos comentários a sua história com a oração. Pode ser uma lembrança da infância, um milagre recente ou até mesmo uma luta silenciosa que você está enfrentando agora. Fale como quem senta num banco ao lado de amigos de verdade. Aqui não há julgamento. Há espaço, há acolhimento. Há irmãos e irmãs que oram junto com você. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, diga o que aprendeu. Compartilhe o que sentiu. Porque o Espírito também se move na partilha, na conversa, na comunhão. E talvez aquilo que você viveu seja exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir hoje. Lucas é só um entre muitos. E agora talvez seja a sua vez. Que a sua oração, a partir de hoje, não venha apenas dos lábios, mas do Espírito. Que você conheça a profundidade, a leveza e o poder da presença de Deus. Não apenas nos cultos, mas na vida real. E se em algum momento a dor te visitar, se o medo tentar te calar, se a vergonha te fizer se esconder, lembre-se, você nunca ora sozinho. O Espírito Santo está orando com você.